Você já se sentiu na situação de ter que abordar alguém para conversar? Tanto faz quem seja a pessoa, talvez seu professor de faculdade, talvez uma pessoa que você se sentiu atraído e quis ir conversar. Então, na situação de ter que abordar alguém e causar uma boa impressão, mas no final das contas não causar a impressão que você queria. Nesse vídeo eu vou te dar 4 técnicas de como causar uma boa impressão nas pessoas. São técnicas super simples, mas que para esse momento de primeira vez que se apresenta, primeira vez que mostra como você conversa, primeira vez que cria um vínculo, é muito importante, muito chave. Então a primeira coisa que eu queria falar é sobre falar de forma alta e clara. Pô, isso acontece tanto, eu vejo tantas pessoas, às vezes inseguras, né, indo conversar com alguém e: oi, tudo bem? Meu nome é Rafael e tipo, fala meio baixo, meio assim, sem vontade. Qual que é o problema de chegar em alguém dessa forma insegura e dessa forma meio baixa, né, de se falar? Primeiro que a pessoa pode não entender o que você falou direito, às vezes tá num grupo de pessoas e o pessoal fica meio tipo, esse cara tá falando comigo, tá falando com você, né? Então é horrível, uma primeira impressão horrível, uma primeira impressão de tipo, confusão, né, não é uma boa coisa de se fazer. E depois que mesmo essas pessoas entenderem quem você é, você vai gerar emoções ruins nas pessoas. Você vai ser associado a emoções ruins. Tem um professor de psicologia que produziu um estudo sobre, né, que ele deu o nome de regra da comunicação. 7, 38, 55. Eu vou deixar na descrição esse estudo, você pode ler ele a fundo, mas ele fala que apenas 7% da comunicação se dá pelas palavras. Todo o resto se dá pelo tom de voz, a forma que você usa seu corpo para se comunicar, a forma que você usa suas expressões faciais. Então, se você vai conversar com alguém dessa forma que eu exemplifiquei de: oi, tudo bem, meu nome é Rafa, mas tipo assim, se apresentando e na sua cabeça você tá tipo: nossa, eu não devia estar fazendo isso, e eu acho que eu não devia estar aqui, eu vou sair correndo daqui 3 segundos. Você tá 7% passando a informação que você quer se apresentar e 93% dizendo: eu quero sair daqui, eu não gosto de você, eu tô com medo, né? Eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Então a outra pessoa percebe isso e não vê você como uma pessoa normal, uma pessoa que queria se comunicar, uma pessoa que queria conhecer ela, né? Ela vê você como uma pessoa que pode estar fazendo alguma coisa errada, entendeu? Então se apresenta rápido e sai, entendeu? Não é uma boa impressão. Então, beleza, para você fazer isso correto, reflita que você ir conversar com uma pessoa é uma coisa super normal e acontece em todo momento, né? Você vai, fala: prazer, meu nome é Rafael, com expressões faciais calmas, expressões faciais de eu só tô me apresentando, não é nada demais, e lembra de manter a voz alta e clara. O segundo ponto que eu queria falar é sobre repetir o nome das pessoas, principalmente se você é como eu, que esquece automaticamente o nome das pessoas. Tem esse outro estudo que eu também vou deixar aí embaixo, que explica como o cérebro funciona quando você escuta o seu nome ou o nome de outras pessoas, né? E foi comprovado, certo, que uma atenção única é criada quando você escuta seu nome. Então, pessoas que trabalham em lugares com muito barulho, supermercados, shoppings, né, esse tipo de lugar, elas criam meio que um bloco assim para barulho externo. Você pode chegar perto dessa pessoa, você pode falar coisas da vida dela, pode contar situações que ela esteve envolvida, muito provavelmente ela não vai te escutar, porque ela está acostumada a tipo, bloquear esse tipo de ruído de conversa. Quando você cita o nome da pessoa, mesmo que baixo, meio que ela sai do transe, assim, ela olha pra você e tipo, aquele cara tá falando comigo. Esse estudo fala disso, fala da forma super diferente que o cérebro funciona quando você cita o nome da pessoa. E também tem a questão de emoções positivas serem geradas, né? Então, pô, qual que é o nome favorito de todas as pessoas? Qual que é o nome mais bonito para todas as pessoas? O nome não, né? A palavra, o próprio nome, certo? Agora, o que você fez? Você se apresentou de forma calma e clara. A pessoa viu que não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo naquilo, é só você conversando com ela. E daí você cita o nome dela, né? Agora, além de calma, ela te dá toda a atenção do mundo e ela começa a te associar a emoções positivas, porque você falou o nome dela. E ouvir o próprio nome é uma coisa muito boa, né? Todos nós somos narcisistas e gostamos de ouvir o próprio nome. São duas coisas super simples, né? O primeiro passo e o segundo passo, mas são coisas que fazem total diferença. O terceiro passo
é sobre ser interessante, ser interessado antes de ser interessante. Como assim, ser interessado antes de ser interessante? Eu tô conversando com alguém, eu tenho que causar uma boa primeira impressão, eu tenho que contar as coisas que eu fiz e que o quanto eu recebo por mês e o meu trabalho é muito foda e, mano, não, você não tem que fazer isso. Aliás, as pessoas com mais insegurança sentem que precisam fazer isso. Ela entende que eu tenho que trazer pra mesa as minhas conquistas e porque eu não sou bom o suficiente, mas as coisas que eu fiz são boas o suficientes. Quando você tá falando de interações sociais, pra você causar uma boa primeira impressão, a não ser que seja numa situação de entrevista, de networking, né? O mais importante é a sua habilidade social, o seu valor social. Você não terceiriza o seu valor social para a sua conquista financeira, entendeu? Assim, no comecinho da faculdade, eu tava esperando pra aula começar, fora da sala, esperando a professora chegar, o professor chegar. E eu conheci algumas pessoas da faculdade já, porque eu tinha ido pra algumas festinhas, né, algumas recepções de calouros, e eu faço engenharia eletrônica. Não tem muita gente que vai pra festa. Então eu não conheci todo mundo. E esse cara tinha visto eu em outras 2 aulas e viu que eu tava esperando no mesmo lugar que ele tava esperando e veio conversar comigo, né? Super normal. Falou o nome dele, falou prazer, repetiu meu nome, louco é isso, ele fez todos esses passos, repetiu meu nome e eu senti assim, na hora eu senti, caralho, cara, firmeza, né? E daí ele começou a fazer perguntas pra mim, tipo, pô, percebi que você não tem sotaque de curitibano, de Nego do Sul, né? De onde você veio, mano? Qual que é a sua história, né? Como você veio parar aqui? E daí eu comecei a contar de como que eu escolhi engenharia e da época do cursinho. E ele, caralho, nem fudendo, sério, que da hora que você escolheu isso, mano. Veio direto pra cá, né? Eu moro aqui do lado, não sei o quê. E assim, começou a perguntar mais coisas. E tipo, você tá morando sozinho, né? Como que você faz isso? Que louco. Tipo assim, interesse genuíno. Não era uma entrevista. Ele tava mostrando interesse genuíno. A professora chegou no meio da nossa conversa, mas assim, eu fiquei, sei lá, 5, 10 minutos só falando de mim. Porque ele tava interessado em me fazendo perguntas, né? E eu praticamente não ouvi nada dele. Porque o primeiro assunto que veio à tona foi eu. Mas o ponto é, eu só falei de mim por 5, 10 minutos. Quando acabou a aula, os meus amigos queriam ir pra algum lugar, eu acabei indo com eles, nem falei com esse maluco mais nesse dia. E eu tava conversando com os meus amigos, tipo, mano, você não acredita, velho, esse maluco chama Victor, veio conversar comigo, ele é muito firmeza. A gente tem que tacar ele no grupo dos moleques, né, não sei o quê. E depois eu pensei sobre isso e eu não tinha conhecido o cara. Eu só tinha falado muito de mim mesmo. Mas porque ele me deu a oportunidade de falar de mim mesmo, eu criei interesse e eu achei que aquele cara era firmeza e passei a gostar dele, assim, né? Passei a considerar um amigo mesmo sem conhecer. Mas o louco foi que num primeiro momento não foi necessário eu ouvir as coisas positivas dele. Não foi necessário ele falar as conquistas dele pra mim, mas só foi necessário ele me dar atenção, né? Quando você tá conversando com alguém, vamos dizer que você gosta de vida saudável, sei lá, é um assunto que te interessa, vida saudável, academia, esse tipo de coisa. E aí você conhece alguma pessoa que também gosta dessas coisas, né? E essa pessoa tá contando alguma coisa e entra nesse assunto e, porque eu gosto de ir pra academia, eu malho. E daí você, na hora que escuta isso, fala, caralho, você malha? Eu malho também, né? Não sei o que, eu comecei a fazer a academia lá, não sei o que. E às vezes a pessoa nem queria falar que malhava, ela só tava contando uma história pra chegar num ponto. E você corta ela. E daí a pessoa fica meio tipo, eu queria terminar de falar, mas... E, sabe assim, o pensamento dela e daí você termina de falar, ela fica, será que eu volto pro que eu tava falando? Então, eu sei que você acha que se você tem um ponto em comum, é legal levantar, mas não. É muito difícil da pessoa se sentir apreciada no que ela tá falando se você corta ela a todo momento. Então, seja interessado antes de ser interessante. Se a conversa se prolongar por bastante tempo, daí você começa a jogar algumas coisas interessantes sobre sua pessoa, que você percebeu que essa outra pessoa se interessa também. Isso é também muito chave. Eu acho que isso é a maior parte da primeira interação que você tiver com alguém. Isso que vai fazer a pessoa sentir que você é uma pessoa legal ou não. O livro do Dale Carnegie explora muito bem, né? Eu acho que ele tem um capítulo só para isso, só para se mostre interessado para ser aceito interessante, ser considerado interessante. Quando você conhece uma pessoa, ela automaticamente, assim, nos primeiros segundos de conversa, ela te classifica entre indiferente, porque tem muitas pessoas no mundo e nem todas você vai ter um relacionamento, possível amigo, possível inimigo, possível parceiro sexual. Então, em primeiro momento, se você só causa uma boa primeira impressão, repete o nome da pessoa, começa a ser associado a relações boas, né? A emoções boas, e dá a chance dela contar da vida dela pra você, com certeza você não vai ser mais indiferente, porque a pessoa começou a gostar de você, percebeu que você é uma pessoa que dá atenção, que faz ela se sentir bem, e com certeza você não vai ser um inimigo, pelo menos em um primeiro momento.
Então você já fica ali como possível amigo, possível parceiro sexual. Dependendo das suas intenções, né, fica muito mais fácil. Então é uma coisa super simples, de novo, mas que é super importante. E, cara, todo mundo erra isso. Você vai conversar com qualquer pessoa, todo mundo te corta, é super comum isso. Agora, o último ponto que eu queria conversar com vocês é ser calibrado socialmente, né? Ter empatia pelas pessoas, beleza? Esse é o ponto mais difícil, que mais exige experiência. O que eu quero dizer com ser calibrado socialmente? Depois de você se apresentar de forma calma, repetir o nome da pessoa, provavelmente a pessoa vai ter uma reação à sua apresentação. Talvez ela vai achar que, pô, esse cara parece ser legal, então ela tá conversando com alguém, você chega, ela olha pra você, sorri, chega mais perto. Talvez você falou alto demais, e daí ela olha pra você, assusta e fica meio tipo... né? Então, o que é ser calibrado socialmente? Você fez os 2 primeiros passos, você para o que você está fazendo e analisa como a pessoa está reagindo à sua presença. Ela assustou? Ela tá para trás? Bom, então joga uma afirmação de empatia, né? Um comentário de empatia. Então, nossa, eu sei que é muito louco, né? Eu chegar conversando com você assim do nada, mas é que tá. Então você mostra para ela que você entendeu a estranheza dela, mas que tá tudo bem. É muito louco, mas eu vim conversar. Ou a pessoa gostou da conversa, você continua, mantém, tá tudo certo, né? Então, isso eu acho que, principalmente, se você for conversar com pessoas que são muito inseguras, que demonstram esse tipo de comportamento, se você conseguir fazer elas se sentirem mais seguras com você por entender a comunicação, né? Porque, de novo, o estudo do cara lá, 7% são palavras, o resto é tom de voz, é linguagem corporal, é expressão facial. Então, se você conseguir ler aquilo, você está fazendo a conversa fluir da forma certa, da forma mais saudável, da forma menos que não causa susto, não causa medo, não causa estranheza. Então é a coisa que as pessoas mais vão validar você socialmente se você fazer de forma correta. Porque as outras pessoas que ela conversa, ela sempre se sente mal e se sente insegura. E você, quando ela conversa com você, você é diferente. Porque você faz ela se sentir bem, entendeu? Falando da primeira impressão. Eu pausei o vídeo para ressaltar que eu tô falando como se portar em uma primeira conversa. Após um primeiro contato em relacionamentos mais envolvidos, as dicas não se aplicam da mesma forma, mas eu vou abordar esses assuntos em outro momento. Mas numa primeira impressão, é isso que você precisa fazer. É uma coisa super simples, qualquer pessoa consegue fazer, se apresentar de forma clara, com calma, tomando o seu tempo, mantenha contato visual, repita o nome da pessoa, você vai ser associado a emoções boas, seja interessado antes de querer ser interessante, querer falar da sua vida, né? Mas não fuja do modo entrevista, realmente seja interessado pela pessoa. Para e escuta, mesmo se a pessoa não é interessante, para e escuta alguma coisa que ela falar, vai te interessar. E tem esse mindset que todas as pessoas podem te dar informação boa, né? Algum tipo de informação boa. Então, espere, escuta e seja interessado. E depois, seja calibrado socialmente, tenha empatia. Analise em que momento da conversa vocês estão, como a pessoa reagiu a como você foi conversar com ela e ajuste isso. Porque você vai fazer a pessoa se sentir bem e considerar você diferente, considerar uma pessoa que ela gostou de conversar e que ela quer ter na vida dela. Bom, então é isso. Eu tô também com um grupo no WhatsApp sobre perguntas e respostas. Eu sou o único que fala no grupo, todo mundo tá mutado, mas as pessoas falam no meu privado pra mim e fazem qualquer pergunta sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre sedução, sobre qualquer coisa que envolva mais de uma pessoa ou o seu desenvolvimento. E eu respondo essas pessoas. No grupo. Então, se você tiver interesse em entrar no grupo, se você tiver interesse em perguntar alguma coisa sobre esse vídeo que não ficou muito claro, manda mensagem no meu privado. Se você quiser entrar no WhatsApp, eu também vou ficar muito feliz em te colocar no meu grupo do WhatsApp. É isso. Boa quarentena para todos e um abraço.